Educação Ambiental, página 21. Como consequência dos relatórios do Clube de Roma e com os olhares voltados para a questão ambiental, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realizou em 1972 a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, que é a ONU que realizou. Isso, a ONU que realizou. Em Estocolmo, lá na Suécia, como dissemos anteriormente. Nessa ocasião, além do mérito de se perceber como necessária a educação dos cidadãos a fim de serem encontradas soluções para os problemas do meio ambiente, até mesmo fortalecendo o que se poderia chamar de corresponsabilidade no controle e na fiscalização dos agentes degradadores, o tema poluição industrial continuou e se acentuou como principal pauta das discussões. O milagre econômico vivido por países como Índia e Brasil visava um crescimento que se voltava prioritariamente para a economia. As indústrias com potencial poluidor que não podiam operar em seus países de origem imigravam para os países em desenvolvimento sem tomar as devidas medidas de segurança necessárias. Atitudes essa que não foi sem consequências. No Brasil, o exemplo clássico é Cubatão. É isso mesmo, o Cubatão, onde devido à grande concentração de poluição química, crianças nasceram acefálicas. Lá na Índia, o acidente Bhopal, ocorrido numa indústria química multinacional que operava sem as medidas de segurança exigidas em seu país de origem, provocou a morte de milhares de pessoas. Rei Gota, 2009, página 23. Então, em Cubatão, veio essa poluição química, onde as crianças nasceram acefálicas, e também teve na Índia um acidente na Bhopal, Bophal, ocorrido em indústria química multinacional que operava sem as medidas de segurança exigidas em seu país de origem, que provocou a morte de milhares de pessoas. Ainda no Brasil, pouco antes de acontecer a Conferência de Estocolmo, foi criada a SEMA. A SEMA? Tinha SEMA? Ainda no Brasil, pouco antes de acontecer a Conferência de Estocolmo, foi criada a SEMA, Secretaria Especial do Meio Ambiente, cujo primeiro secretário a assumir o cargo foi Paulo Nogueira Neto, ecólogo, referência na época e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Segundo Rei Gota, 2009, na página 83, Paulo Nogueira teve grande importância pela sua atuação à frente ao novo órgão, uma vez que nesse período o movimento ambiental era tido como inimigo do progresso, pois assumiu uma posição totalmente contrária à do regime em vigor. Isso no momento em que ser contrário ou taxado de opositor ao regime poderia levar à cadeia, ao exílio até à morte. Ainda segundo Rei Gota, 1998, página 17, Paulo transformou o espaço de então secretaria em uma verdadeira escola, por onde passaram técnicos de alto nível que conseguiram driblar com muita competência as diversidades políticas. Como consequência de seu trabalho, o trabalho do professor Paulo Nogueira Neto foi o único brasileiro convidado a integrar a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, comissão responsável pela publicação do relatório intitulado Nosso Futuro Comum, editora Fundação Getúlio Vargas, onde surgiu pela primeira vez a noção de desenvolvimento sustentável. Rei Gota, 1998, página 17. Depois, em 1975, aconteceu o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, em Belgrado, na então Iugoslávia. Os objetivos definidos nesse seminário foram publicados no documento intitulado A Carta de Belgrado. Tal documento atenta para a importância de um novo tipo de educação que requer um novo e produtivo relacionamento entre os estudantes e professores, entre a escola e a comunidade, entre os sistemas educacionais e sociedade. Portal do MEC 2008, o que pressupõe uma educação ambiental contínua voltada para os interesses nacionais, integrada às diferenças e multidisciplinar. Página 21. Página 22. O seminário teve uma participação multidisciplinar
pois contou com a presença de especialistas em educação, biologia, geografia e história, entre outros. Rei Gota, 2009, página 27. No que diz respeito ao Brasil, as deliberações de Conferência de Belgrado, principalmente aquelas voltadas à educação ambiental, passaram despercebidas pelos órgãos educacionais, tanto na esfera federal quanto na estadual, dada a conjuntura política que o país vivia naquele momento. A partir de 1975, alguns órgãos estaduais brasileiros voltados para o ambiente iniciaram os primeiros programas de educação ambiental em parceria com as secretarias de Estado da Educação. Ao mesmo tempo, incentivado por instituições internacionais, disseminava-se no país, no Brasil, o ecologismo, deformação de abordagem que circunscrevia a importância da educação ambiental, à flora e à fauna, a apologia do verde pelo verde, sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem consideradas nas análises. Esse conceito não levava em conta a crítica à pobreza, ao analfabetismo, às injustiças sociais, etc. Um dos temas centrais da Conferência de Belgrado, Quintino, 2011. 2 anos depois, em 1977, em Tbilisi, na Geórgia, que era a ex-União Soviética, realizou-se o primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, que ficou conhecido como Conferência de Tbilisi. Na ocasião, além de serem apresentados trabalhos voltados para o meio ambiente que estavam sendo realizados em diversos países, nos documentos finais elaborados nessa Conferência de Tbilisi, saíram as definições, os objetivos, os princípios e estratégias para a educação ambiental que até hoje são adotados mundialmente. Bran, 2011. No Brasil, o regime militar perdia nitidamente a sua força, principalmente para os movimentos estudantis que reivindicavam liberdade, anistia e democratização, entre outras coisas. Nos últimos meses do ano de 1977, muitas dessas reivindicações estavam garantidas, entre elas assembleias, manifestações culturais, reuniões políticas abertas, etc. Segundo o Rei Gota anual, 1998, página 15, é justamente nesse contexto que se situa o surgimento do pensamento ecologista brasileiro contemporâneo. Alguns nomes se destacaram pela sua influência na questão ambiental. Um deles foi José Lutzberger, autor de O Manifesto Ecológico Brasileiro, da editora Movimento, 1980. Lutzenberg criticava, analisava, fazia propostas com uma impressionante clareza e profundidade. Para aqueles que querem conhecer um pouco da nossa história contemporânea e dedicar-se à educação ambiental, esse texto continua sendo uma referência imprescindível. Lutzenberg criticava, analisava, fazia propostas com impressionante clareza e profundidade. Para aqueles que querem conhecer um pouco da nossa história contemporânea e dedicar-se à educação ambiental, esse texto continua sendo uma referência imprescindível. Entre os cientistas destacaram-se o grupo dos físicos contrários ao acordo Brasil-Alemanha, responsável pela construção das usinas nucleares de Angra dos Reis, e o geógrafo da USP, professor Aziz Nassib Saber, que incansavelmente procurava explicar para todos os que se interessavam que a Amazônia não era um enorme vazio que precisava ser ocupado como acreditavam os militares e seus aliados. 1998, na página 16, 17. Paramos na página 23.